Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula de geometria aqui do segundo ano do IFPB Souza. Essa aula vai ser inteiramente dedicada a um dos teoremas mais importantes do ensino médio em matemática, que é o Teorema de Pitágoras. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre o Teorema de Pitágoras, né? E agora a gente vai estudar ele de maneira, assim, digamos, um pouco mais aprofundada. O Teorema de Pitágoras, ele é aplicado, ou seja, ele é válido para um certo tipo de triângulo específico que a gente chama de triângulo retângulo. Vocês sabem, né, que o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Antes da gente começar, é bom a gente lembrar algumas coisas, né? Vocês sabem que todo triângulo tem três lados, né? Obviamente. No caso de um triângulo retângulo, esse lado aqui, ó, que fica oposto ao ângulo de 90 graus, ele recebe um nomezinho especial. A gente chama esse lado daqui, ó, de hipotenusa. E os outros dois lados, que não são a hipotenusa, a gente chama de catetos. Então aqui eu tenho um cateto. Por que ele é cateto? Porque ele é um lado oposto ao ângulo que não é de 90 graus. E aqui eu tenho o outro cateto. Por que a gente chama ele de cateto? Porque é um lado oposto a um ângulo que não é de 90 graus. Somente esse lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, que a gente chama de hipotenusa. Esse triângulo retângulo, ele é muito importante na história da humanidade, na verdade, né? Ele é utilizado em construções atualmente e nas épocas antigas também. Então você vê muitas, por exemplo, estruturas de madeira que formam um triângulo retângulo ou estrutura de ferro, certo? Porque esse triângulo, por causa desse ângulo de 90 graus aqui, ó, ele tem uma sustentação melhor do que outros triângulos. Ele é utilizado também na topografia, né? Ou de forma geral na agrimensura, para medir terrenos. Muitas vezes, quando tem alguma distância que não é acessível, a gente utiliza o triângulo retângulo para medir essas distâncias. Então, por exemplo, no futuro a gente vai fazer um exercício mais ou menos do tipo, ó. Se você tem aqui um rio, por exemplo, e você quer medir a distância, ó, daqui para cá, obviamente que você não pode simplesmente pegar uma trena, né, e passar por cima do rio. Isso aqui é uma distância que a gente chama de inacessível. A gente vai utilizar o triângulo retângulo para medir essas distâncias que são inacessíveis. Ou até mesmo quando a gente tá falando de planetas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a Terra, por exemplo, e aqui a Lua, né, orbitando ao redor da Terra. Então, a distância entre a Terra e a Lua, né? Como é que hoje em dia a gente tem equipamentos muito sofisticados, mas antigamente como é que a gente fazia essa medida, né? A gente utiliza o triângulo retângulo, certo? Então, esse triângulo retângulo é de uma importância muito grande para toda a história da humanidade. Especificamente no Egito Antigo, as pessoas, os agrimensores, né, as pessoas que ali estavam medindo os terrenos, vocês sabem que é muito importante a questão de medição de terreno no Egito Antigo, porque tinha a questão de cheia, enfim, questão de demarcação de plantação. Então, no Egito Antigo, tinha um triângulo retângulo especificamente que era muito importante para a agrimensura. Era esse triângulo retângulo aqui, ó. Eles mediam com a corda, e aí a corda, ela tinha alguns nós, que são esses pontos aqui que eu tô desenhando. A distância de um nó para outro era sempre igual, né? Então, isso aqui era o que a gente chamou de uma unidade de medida. Digamos que a distância entre uma corda e a outra era 1 metro, sei lá. Então, eles faziam
com essa corda, né, eles formavam sempre esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu estou desenhando para vocês. Esse triângulo retângulo, ele tem três unidades de medida, né, aqui. Então aqui media 3. Nesse cateto. Nesse outro cateto, aqui eu tinha 4 unidades de medida, então aqui media 4. E na minha hipotenusa, né, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, eu tinha 5 unidades de medida, então eu media 5. Observe que nesse triângulo específico, a gente tem uma seguinte relação entre as medidas dos lados. Se eu pego o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado de 5, eu obtenho 25, né? 5 vezes 5 é igual a 25. E se eu pego o quadrado dos catetos e somo esse quadrado dos catetos, eu obtenho o quê? 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. Se você vai somar 9 com 16, você vai chegar nos mesmos 25. Então você observa, ó, que tem uma relação muito importante nesse triângulo daqui que os antigos egípcios utilizavam. Eu tenho que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso daqui, essa relação, é o que a gente chama de relação pitagórica. E a gente vai observar que essa relação não vale somente para esse triângulo retângulo que os egípcios utilizavam, mas vale para qualquer triângulo retângulo que eu estiver utilizando. É justamente isso que diz o Teorema de Pitágoras, certo? É muito simples. Mas eu só vou escrever aqui, né, formalmente, como é esse Teorema de Pitágoras. Aqui, escrito o que eu acabei de falar, né? Em um triângulo retângulo, com os catetos de medidas B e C. Lembre-se que eu tenho 2 catetos no triângulo retângulo. E a hipotenusa de medida A, lembre-se que eu só tenho uma hipotenusa no triângulo retângulo. Mas o que acontece? A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, né, em símbolos, eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu disse aqui o ângulo reto, né? Eu disse que minha hipotenusa mede A e os meus catetos, um mede B, outro mede C. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso sempre vai acontecer em qualquer triângulo retângulo. Eu vou demonstrar esse teorema para vocês, né? Eu vou mostrar que de fato isso aqui é verdade. Mas antes disso, eu vou fazer 2 exemplozinhos só para a gente ver uma aplicação antes da demonstração. Eu acho que assim, didaticamente, vai ficar melhor. O primeiro é basicamente uma aplicação e diz o seguinte: o lado de um quadrado mede 12 centímetros. Quanto mede cada uma de suas diagonais? Então veja só, vocês sabem, né, que o quadrado é um polígono de 4 lados, ou seja, um quadrado é um quadrilátero, né, um polígono de 4 lados, sendo que ele tem 2 características especiais. A primeira é que todos os ângulos dele são iguais a 90 graus. E a segunda é que todos os lados dele também medem a mesma coisa. Por isso que ele falou aqui, ó, o lado de um quadrado mede 12 centímetros. Ele não precisa falar os 4 lados. Porque se um mede 12 centímetros, todos os outros também vão medir 12 centímetros. E aí eu perguntei, né, quanto mede cada uma de suas diagonais. Uma diagonal do quadrado é o segmento de reta, ó, que liga os vértices opostos desse quadrado. O vértice é esse pontinho aqui, né, que é a chegada de 2 lados. Então eu tenho essa diagonal aqui em azul
e eu tenho essa diagonal aqui, ó, em verde. Quanto mede cada uma dessas diagonais? Eu vou inicialmente apagar em verde e eu vou fazer só a diagonal em azul. O que acontece? Você observa, ó, que você pode destacar dentro desse quadrado esse triângulo retângulo aqui, ó, certo? Então eu sei que esse ângulo é de 90 graus, então eu vou botar nome aqui, vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B, esse ponto de C. Eu sei que o triângulo ABC ele é retângulo no vértice A. Por quê? Porque esse ângulo aqui é o ângulo do quadrado que eu sei que mede 90 graus. Um dos catetos desse triângulo retângulo é lado do quadrado. Eu sei que mede 12. O outro cateto desse triângulo retângulo também é lado do quadrado. Mede 12. A hipotenusa do meu triângulo retângulo é exatamente a diagonal do meu quadrado que eu quero saber quanto mede. D. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu sei que d ao quadrado tem que ser igual a 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Agora só preciso fazer as contas e encontrar d. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá quanto? 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Isso daqui, ó, dá 4, 2 com 2 dá 4 e 1. Então eu tenho que d ao quadrado é igual a 144 mais 12 ao quadrado, né? Eu acabei de fazer essa conta, 144. Você vai fazer 144 mais 144, vai dar quanto? 4 com 4 é 8, 4 com 4 é 8, 2 com 1 é 2. Então eu tenho que d ao quadrado é igual a 288. Portanto, quanto é d, né? D, lembre-se, quando a gente tem um número ao quadrado, ele passa para o outro lado como a raiz quadrada, né? 288. E aqui eu tenho que utilizar o mais ou menos raiz de 288. Sendo que, como d é uma distância, e uma distância não pode ser negativa, eu só vou utilizar o sinal positivo. E o sinal positivo, né, quando aparece assim, 144, né, só um número, e não tem sinal de nenhum, eu já sei que é mais. Então eu não preciso nem escrever esse mais aqui, eu já sei que é mais, né, positivo, raiz de 288. Mas aí você vai se perguntar, né, quanto é essa danada dessa raiz de 288? Veja só, o problema é que eu fiz essa conta aqui corretamente, mas eu não fiz ela da forma mais inteligente possível. É preciso, vocês vão se acostumar, né, a fazer essas contas da forma mais inteligente possível. Quando você quer tirar uma raiz quadrada, acontece muito no teorema de Pitágoras. É interessante você não sair logo fazendo as contas. Por quê? Porque você pode simplificar muito a sua expressão. Então vamos começar aqui de novo. Ó. D ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Se você tem uma calculadora, né, você consegue resolver isso daqui mais fácil, né? Você não precisa pensar tanto. Mas se você não tem, vamos ver um modo mais inteligente de resolver essas contas. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu repito esse d ao quadrado. E eu tenho 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado, eu sei que é 2 vezes 12 ao quadrado. Qual é a ideia? Eu sei que eu vou pegar esse d ao quadrado e vou passar para o outro lado como uma raiz quadrada. Então eu vou fazer isso agora. Então eu tenho d é igual. Teria que botar aqui o mais ou menos, tá? Mas eu não vou botar esse mais ou menos, porque eu sei que é mais, porque é uma distância. Raiz de 2 vezes
12 ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz e dentro da raiz eu tenho uma multiplicação, eu posso fazer a raiz de cada número e multiplicar o resultado das raízes. Então vai ser raiz de 2 vezes raiz de 12 ao quadrado. E agora vai justificar o fato de eu ter feito dessa forma. Porque raiz de um número ao quadrado simplifica, né? Cancela o quadrado com a raiz. Ou seja, eu já tenho aqui ó, que D, deixa eu colocar em azul, D vai ser igual, aqui só sobrou 12, né? 12 vezes raiz de 2. Raiz de 2 eu não sei quanto é, né? É um número irracional. É 1, alguma coisa. Como é um número irracional, eu deixo assim, tá? D é 12 raiz de 2. Se você fizer já esses quadrados daqui, você vai chegar nesse número, você ainda vai conseguir resolver, mas vai ser um pouco mais complicado. Então, uma das diagonais mede 12 raiz de 2. Quanto mede a outra, a diagonal do quadrado. A diagonal em verde, né, que eu botei aqui, ó. Mais uma vez, você vai destacar nesse triângulo, nesse quadrado, esse triângulo retângulo aqui, ó, em verde. Essa aqui é a sua diagonal, vou chamar de D também. E aí você vai aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Aqui é um ângulo de 90 graus, né? Então a hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado. Eu tenho um cateto que mede 12 e o outro cateto que mede 12. Então eu tenho aqui 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Observe que a conta que a gente tem ó, é a mesma de antes. Ou seja, o resultado tem que ser o mesmo também, né? 12 raiz de 2. O que é que eu quis dizer com isso? Que no quadrado, as duas diagonais, tanto essa em verde, tanto essa em azul, tem a mesma medida. Certo? Então aqui é uma aplicação do teorema de Pitágoras. O segundo exemplo diz o seguinte. Um grupo de amigos acampou a 7 km de uma estrada. Com o equipamento de rádio, então eu já vou colocar aqui a estrada, desenhar a estrada. E o grupo de amigos está aqui, ó. Vou botar um pouquinho maior. O grupo de amigos está aqui a 7 km dessa estrada. Então aqui, ó, eu sei que mede 7 km. Com o equipamento de rádio, cujo alcance é de 10 km, então claro que o equipamento de rádio vai chegar aqui nesse ponto da estrada, né? Chega até 10 e a distância é 7. Então, com o equipamento de rádio, cujo alcance é de 10 km, eles pretendem se comunicar com os caminhoneiros que circulam nessa estrada. Quantos quilômetros dessa estrada podem ser alcançados pela onda de rádio? Aí é que está o problema. Eles estão aqui. É claro, se passar um caminhão aqui nesse ponto, eles vão conseguir se comunicar com esse caminhão, porque as ondas de rádio chegam até 10 km. No entanto, será que se um caminhoneiro estiver aqui, a onda de rádio vai conseguir chegar nesse caminhoneiro que está aqui? Ou se tem um caminhoneiro que está aqui, a onda de rádio vai conseguir chegar nesse caminhoneiro que está aqui? Certo? Então essa é a pergunta, né? Que valor... Ele pergunta o seguinte, ó, quantos quilômetros da estrada podem ser alcançados pela onda de rádio? Então, no máximo, eles vão conseguir se comunicar com o caminhoneiro se essa distância aqui ó, for de 10 km. Porque o rádio dele só chega a 10 km. Se tiver um pouquinho aqui na frente, ó, a onda de rádio já não vai chegar. Vai passar de 10 km. Mesma coisa com esse caminhoneiro aqui de baixo, né? A onda de rádio só vai chegar se daqui para cá for 10 km.
Se tiver um caminhoneiro um pouquinho aqui mais para baixo, a onda de rádio já não vai chegar porque já vai ser mais do que 10 km. Então a pergunta é, qual é essa distância aqui, né? Quantos quilômetros da estrada a onda de rádio consegue atingir? Então você percebe aqui, desde o início, ó, que você tem dois triângulos. Eu vou botar até em vermelho. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, cujo um dos lados vai ser a distância de 10 km, né, da onda de rádio. O outro lado vai ser justamente a distância do acampamento até a estrada, que mede 7 km. E o outro lado está justamente aqui, né, na metade da estrada que a onda de rádio vai alcançar, que eu vou chamar de X. O outro triângulo é justamente, eu vou desenhar em verde, um dos lados mede 10 km, que é justamente o tamanho máximo, né, alcançado pela onda de rádio. O outro lado vai medir a outra metade da estrada em que essa onda de rádio consegue alcançar, que eu vou chamar de X. E o outro lado é compartilhado, né, com o outro triângulo. É a distância do acampamento para a estrada, da estrada, que mede 7 km. Então o que eu quero saber, né, é quanto vale 2x. 2x vale quanto? Porque 2x é justamente a quilometragem dessa estrada que pode ser alcançada pela onda de rádio partindo daqui do acampamento. Certo? Então eu quero saber quanto mede 2x. Como é que eu faço isso? Veja só, a dica, né, é você observar que a distância de um ponto até uma reta sempre forma um ângulo de 90 graus. Se eu tenho uma reta aqui, aí eu pergunto qual é a distância desse ponto P até a reta R. Como é que você faz essa distância? Você tem que traçar, né, uma reta que passa por P e que chega nessa reta aqui R formando 90 graus. Então, isso daqui vai ser a distância, o tamanho desse segmento de reta vai ser a distância de P até a reta R. Obviamente, né, você não vai calcular o tamanho daqui para cá, tá? Isso daqui não é uma distância, porque a distância, a gente fala no linguajar comum, né? É a menor distância entre o ponto e a reta. E a menor distância entre o ponto e a reta é se você for aqui, ó, formando 90 graus, tá? Você não é besta, né? E vai pela maior distância, você vai pela menor distância. Certo? Então isso aqui era só para explicar para vocês do porquê esse ângulo daqui é de 90 graus. Agora esse desenho está muito confuso, eu vou desenhar esse triângulo mais bonitinho aqui do lado, esse triângulo vermelho, para a gente não se confundir. Tá? Então, desenhando mais bonitinho aqui, ó. Eu sei que esse é um triângulo retângulo, tá? Então aqui é um ângulo de 90 graus. Então aqui é a hipotenusa desse triângulo. A hipotenusa desse triângulo eu sei que mede 10 km, que é o alcance máximo das ondas de rádio desse equipamento. Um dos catetos é esse daqui, ó. Eu sei que mede 7 km, que é a distância do acampamento até a estrada. O outro cateto mede X. É justamente a metade da distância que eu quero descobrir, né? Que é 2x. Então, como eu encontro x, eu aplico o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Isso vai ser igual a x ao quadrado, mais 7 vezes 7,
que é 49. Então eu só vou escrever isso daqui ao contrário, né? Eu tenho que x ao quadrado mais 49 é igual a 100. Ou seja, x ao quadrado é igual a 100 menos 49. X ao quadrado, quanto é 100 menos 49? Se fosse 100 menos 50, né? O resultado seria 50. Sendo que eu estou tirando somente 49 e não está 51. Portanto, x é raiz de 51. Raiz de 51 eu não sei quanto dá de cabeça. Então eu vou deixar assim como está. Isso aqui em quilômetros, né? Claro. A distância que eu quero, que vai ser a quilometragem da estrada, né? Que será possível os amigos se comunicarem com os caminhoneiros, vai ser 2 vezes raiz de 51 quilômetros. Certo? Essa é a resposta da questão. Mas só para a gente não ficar assim com muita curiosidade, né? Isso representa mais ou menos quanto? Eu vou pegar aqui, estou abrindo minha calculadora e vou botar aproximadamente quanto dá 2 vezes raiz de 51. Só para a gente ter uma aproximação, isso é aproximadamente 14 quilômetros. Então essa distância é aproximadamente 14 quilômetros. Então em 14 quilômetros aqui, ó, o caminhoneiro que estiver passando vai conseguir falar com esses amigos. Passou dos 14 quilômetros aqui, a onda de rádio já não chega. Pronto, pessoal. Esses eram os 2 exemplos, né, que eu queria dar para vocês para ver como se aplica o teorema de Pitágoras. Agora eu vou fazer aqui do lado, ó, a demonstração desse teorema. Ou seja, por que isso que você está falando aí é verdade? Nessa demonstração é interessante que a gente ainda ganha de brinde outras 2 formulazinhas que a gente vai poder utilizar. Como é essa demonstração? Eu vou começar pegando um triângulo retângulo, sendo que para facilitar a demonstração, eu vou pegar um triângulo retângulo que está assim mais ou menos deitado, em certo sentido. Ele está numa posição que geralmente não é usual, né? O ângulo reto desse triângulo retângulo está aqui, ó. Geralmente a gente desenha assim, né? O triângulo retângulo. Eu podia desenhar assim, tá? Conseguiria fazer, mas fica mais fácil para visualizar se a gente desenhar ele nessa posição. Esse triângulo retângulo, eu vou dizer que esse vértice aqui é o vértice A, esse vértice é o vértice B e esse vértice é o vértice C. Você observa que esse lado é a hipotenusa, né? Que está oposto ao ângulo de 90 graus. Eu vou dizer que esse lado aqui, ó, todinho mede A. Agora eu tenho esse cateto daqui, ó, que eu vou dizer que mede B. E esse cateto daqui, ó, que eu vou dizer que mede C. Certo? Como eu demonstro o teorema de Pitágoras, né? Eu quero mostrar, né, comprovar que A ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como é que eu mostro isso? Veja só, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou pegar a altura desse triângulo retângulo relativo ao vértice A. Que é a altura do triângulo retângulo relativo ao vértice A? É simplesmente a distância desse vértice até o lado oposto. Que nem eu fiz a distância agora, né? Que eu acabei de fazer com o exemplo dos jovens lá que vão acampar. Então eu pego a distância desse vértice, ó, até o lado oposto. Claro, né? Eu já falei para vocês, a distância chega formando 90 graus. Então eu tenho 90 graus.
E eu vou chamar essa distância, vou dizer que ela mede h, tá? De altura. Essa aqui é a altura desse triângulo retângulo. Esse segmento de reta, ó, chega aqui nesse ponto, chega nesse lado BC, nesse ponto aqui que eu vou chamar de H maiúsculo. Geralmente, né, os pontos e os vértices, a gente coloca a letra maiúscula e as distâncias a gente coloca letras minúsculas. Vejam bem, esse ângulo daqui, ó, eu vou dizer que mede um tracinho só. E esse ângulo daqui, ó, eu vou dizer que mede 2 tracinhos. Então, por enquanto, eu só estou desenhando mais coisas no triângulo retângulo que eu tinha. Mas por que eu estou desenhando isso? Veja só, daqui, ó, a gente percebe que a gente formou 2 outros triângulos retângulos. Um deles é o triângulo ABH. Ó, tem um triângulo retângulo aqui. E outro triângulo retângulo é o triângulo ACH. Então, tem outro triângulo retângulo aqui. É como se eu partisse, né, o triângulo retângulo original em 2. Então, eu vou desenhar eles aqui separados, só para ficar mais fácil da gente pensar no futuro. Certo? Então, desenho eles aqui separados, mas os vértices continuam os mesmos. Tá? Eu estou desenhando de novo, então, obviamente, que não vai ter outro vértice. Tá? Na verdade, eles estão juntos aqui, é só para visualizar melhor eles separados. Então, os vértices serão os mesmos, que é o vértice A. Eu vou apagar aqui em cima, tá? Só para não confundir. E aí você observa, né? Esses 2 triângulos que eu dividi, né? O triângulo grandão em 2, eles compartilham o mesmo vértice A aqui e o mesmo vértice H aqui embaixo. São vértices compartilhados e, além disso, esse lado daqui, ó, que é a altura do triângulo retângulo original, também vai ser compartilhado. E aqui é o vértice C. Aqui eu sei que mede C, né? Aqui eu sei que mede B. Aqui eu sei que mede H dos 2 lados, porque é um lado compartilhado. E eu vou dizer, ó, que aqui mede M de Maria e aqui mede N de Natália. Então aqui vai medir M e aqui vai medir N. Tá aparecendo muita letra, né? Mas não se preocupem não, tá? O importante é vocês entenderem o raciocínio. Só falta eu desenhar aqui, ó, os ângulos, tá? Esse ângulo aqui que mede um tracinho. Esse ângulo daqui, ó, é de 90 graus, né? A gente já sabe que é a altura. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Esse ângulo C, ó, eu disse que media 2 tracinhos, né? Lembre-se disso. E agora é que vai acontecer a mágica. Veja só, a gente vai utilizar aqui semelhança de triângulo, tá? O assunto da aula passada. Quais são os ângulos desse triângulo retângulo aqui maiorzão? É um ângulo de 90 graus, um ângulo que mede um tracinho e o outro ângulo que mede 2 tracinhos. Observe agora esse triângulo aqui, ó, ABH. Quais são os ângulos dele? Um ângulo mede 90 graus, tá aqui, ó. Outro ângulo que mede um tracinho, tá aqui, ó. E aí vocês têm que se lembrar que eu falei que se 2 triângulos têm 2 ângulos iguais, automaticamente o terceiro ângulo dos triângulos também vai ter o mesmo valor. Então, se aqui é 90 graus um tracinho, aqui, né, porque o que falta tem que ser 180 graus, tem que medir 2 tracinhos. Então, esse triângulo grandão e esse triângulo pequenininho aqui, eles são triângulos semelhantes. Tá? O triângulo ABC, ele vai ser semelhante
a esse triângulo daqui, deixa eu só colocar a ordem correta dos vértices. Vai ser o triângulo H. O vértice B é o vértice que tem um ângulo de um tracinho. Então, eu vou ter que pegar aqui, ó, o vértice que tem um ângulo de um tracinho. H, B, A. Tá? Então, eu já escrevi aqui, ó. Lembre-se, né? Quando a gente está falando de semelhança de triângulos, a gente tem uma ordem aqui dos vértices, que eu tenho vértices correspondentes. Então, já desenhei na ordem correta dos vértices. Vamos ver agora esse outro triângulo daqui. Observe que ele tem um ângulo de 90 graus. E aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. Ele tem um ângulo que mede 2 tracinhos. E aqui também tem um ângulo que mede 2 tracinhos. Ou seja, eles têm dois ângulos iguais. Automaticamente o terceiro vai ter que ser igual. Como o terceiro aqui mede um tracinho, eu sei que aqui vai medir um tracinho. Ou seja, esse triângulo que se formou também é semelhante ao triângulo original, grandão. Então, o triângulo ABC é semelhante. Agora, mais uma vez, já vou escrever os vértices já na ordem para que fique os vértices correspondentes. Então, o ângulo de 90 graus aqui fica no vértice A, né? Então, vou ter que ver o ângulo de 90 graus aqui, ó, fica no vértice H. Então, eu começo escrevendo o vértice H. Depois vem o vértice B. O vértice B é o vértice que mede um tracinho. Então, eu vou procurar aqui o vértice que mede um tracinho. Está no vértice A. Então, aqui eu tenho que colocar o vértice A. E aqui vem o vértice C, né? O vértice C é que mede 2 tracinhos. Eu procuro o ângulo que mede 2 tracinhos. É o mesmo vértice C. Tá? Então, o triângulo ABC é semelhante também ao triângulo AHC. Agora, a gente vai aplicar semelhança de triângulos nos dois casos. E a gente vai chegar no teorema de Pitágoras. Vê só, como é que eu vou fazer? Eu vou observar, né, como sempre, a gente já fez isso nas aulas passadas, os lados que são correspondentes. Então, veja só, nesse triângulo grandão aqui, ó, eu vou pegar esse lado que é a hipotenusa, né, que mede A. Então, eu vou pegar o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus e ele vai ter que ser correspondente aqui, ó, ao lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que fazer A dividido por C é igual. Agora, eu vou pegar o lado no triângulo grandão que está oposto ao ângulo que mede 2 tracinhos. É C. Então, C dividido por... Agora, eu vou ter que procurar no triângulo menorzinho qual é o ângulo que mede 2 tracinhos. É esse. E aí eu vejo quanto mede o lado oposto a esse ângulo, mede M. Então, eu tenho C dividido por M. Quando eu faço a multiplicação cruzada aqui, né, meios pelos extremos, eu fico com o seguinte. C vezes C, que é C ao quadrado. Então, eu tenho C ao quadrado. É igual a M vezes A. Chego nessa igualdade. Agora embaixo eu vou fazer a mesma coisa, né? Agora embaixo eu estou olhando para esse triângulo grandão aqui e esse triângulo aqui, né? Agora do lado direito. Mas eu vou fazer a mesma semelhança, tá? Eu vou pegar aqui A, né? Que é a hipotenusa do triângulo grandão, está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, venho aqui nesse triângulo, no ângulo de 90 graus, e vejo que está oposto ao lado que mede B. Então, vai ficar A sobre B é igual. Agora, no triângulo grandão, eu vou olhar para esse lado aqui, ó, que mede B. Está oposto ao ângulo que mede um tracinho. Então, eu vou ficar com B sobre... Venho aqui
procurar o ângulo que mede um tracinho, vejo quanto mede o lado oposto a esse ângulo, mede n. Então, mais uma vez, né, fazendo meio pelos extremos, eu fico com b ao quadrado é igual a A, ou que é igual, né, n vezes A. Então, eu tenho duas igualdades. Como eu tenho duas igualdades, eu posso simplesmente somar essas igualdades. Ó. Eu posso fazer isso e fazer essa soma. Por que eu posso fazer isso? Porque uma coisa é igual à outra. Então, se eu somar tudo o que está do lado esquerdo, vai ter que continuar, né, sendo igual a tudo que está do lado direito. Então, eu fico com c ao quadrado mais b ao quadrado tem que ser igual a m vezes a mais n vezes a. Escrevendo isso ao contrário, né, eu tenho aqui m vezes a mais n vezes a tem que ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Agora eu vou colocar o a em evidência aqui. Só vai sobrar o m. E aqui só vai sobrar o n. É igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas quanto é m mais n? M mais n é o meu a. Então, se aqui é a, eu tenho a vezes a, que é a ao quadrado. Então, fica a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E assim está demonstrado o teorema de Pitágoras. É claro que você não precisa, né, saber fazer isso. Eu fiz isso só para desenvolver o raciocínio abstrato de vocês e para que vocês entendam, né, como eu chego aqui nessa fórmula. Tá? Não é mágica, é uma demonstração. Para acabar a aula, eu só queria salientar ó, que no meio dessa demonstração a gente ainda ganhou de graça duas outras formulazinhas. C ao quadrado é igual a m vezes a e b ao quadrado é igual a n vezes a. Vamos entender, né, o que é isso. Eu tenho aqui ó, na primeira o C, certo? Que é um dos catetos. O M a gente chama de projeção do cateto sobre a minha hipotenusa. O que é projeção? É como se fosse a sombra. Ó. Imagina que tem um sol, tá? Vindo aqui de cima. A sombra do cateto que mede C sobre a hipotenusa é o que a gente chama de projeção. Essa projeção eu estou dizendo que mede M. Tá? Então, o que é que eu quero dizer com essa igualdade? Se eu pego um cateto e elevo ao quadrado, isso tem que ser igual à projeção desse cateto sobre a hipotenusa multiplicado pela hipotenusa. Então, eu tenho aqui um cateto, a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, e aí essa igualdade vai ter que ser válida. Igualmente, eu tenho na outra igualdade, ó, eu tenho aqui o outro cateto, que mede B. E o que é N? N é a medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa, como se fosse a sombra. Então, o cateto ao quadrado, né, B ao quadrado, eu estou aqui, ó, nessa fórmula aqui de baixo. B ao quadrado tem que ser igual ao tamanho da projeção, tá, desse cateto sobre a hipotenusa vezes a hipotenusa. Tá? Eu sei que é muita fórmula de uma vez. O mais importante é que vocês compreendam, saibam utilizar o teorema de Pitágoras que está aqui. Tá? Mas de quebra, se vocês entenderem essas outras duas aqui, tá, e conseguirem utilizar, já vai ser também um grande passo. Tá? Porque vez ou outra a gente resolve um exercício muito facilmente utilizando essas duas. Bom, mas eu vou acabar por aqui. Obrigado pela presença, tá? Para quem viu até o vídeo até o final. E até a próxima.